Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é a nossa segunda aula das dissertativas, estudos de caso, redação. Bom, já sabe o que eu vou te pedir, né? Chegou até aqui, vai marcar meu arroba Prof. Virginia Marcondes lá nos seus stories e vai marcar também a hashtag Rota da Aprovação para eu saber que você já chegou aqui na nossa segunda aula. Bora lá estudar bastante? Bom, nós terminamos o módulo, a primeira aula do módulo, né? Falando de várias dicas de escrita. Vamos continuar, porque são inúmeras as dicas, né? Estão todas aí nesse módulo todo. Mas vamos lá, vamos ver mais dicas de escrita, né? São preciosas as dicas. Tá com seu caderninho na mão, né? Então, vamos lá. Bom, a gente já viu na aula anterior tudo que a gente deve fazer. E aquilo que a gente não deve fazer. Você já sabe? Já tem aí anotado? Então vamos lá. Agora você vai anotar o que não deve ser feito de jeito nenhum. Então vamos lá. Informações ou dados que possam caracterizar algum interesse político, algum veio político, uma característica política, cultural, alguma coisa de discriminação, um preconceito de qualquer espécie. Fuja desses temas polêmicos, fuja desses assuntos, não escreva nada a respeito disso, tá? Temas muito polêmicos, eles têm que ficar longe do seu texto. Tem que ficar numa discussão com os amigos, em família, mas não leve para a hora da sua prova, tá? Então não vai ficar escrevendo coisas ou ideias que gerem uma discussão, que gerem uma polêmica, tá? Não vai falar também de religião, viu? Tá? Por mais que você prime aí pela religiosidade, esquece nessa hora, tá? Religião vai passar longe. Bom, outra coisa que tem que ser evitada são palavras que têm pouco significado e palavras vagas do tipo algo. Ah, algo precisa ser feito. Gente, que algo é esse? O que é que precisa ser feito? Escreva o que precisa ser feito e não escreva algo precisa ser feito. Tá? Você tem que descrever o que precisa ser feito, beleza? Então, algo é uma palavra que não vai acrescentar em nada, então substitua, tá? Outra coisa que você não deve fazer é referência sem você ter certeza ou da veracidade, ou da originalidade, ou da autoria. Então, nada de se apropriar aí de ideias de outras pessoas, isso a gente já falou, né? Já falamos lá das dicas preciosas, que não é para você ficar pegando modelo da internet, mesma coisa, não vai ficar pegando ideia dos outros e se apropriando, tá? Não preciso nem falar o que eu vou falar, mas eu vou falar, porque não cite nomes jocosos, nomes que possam ferir, nomes que se refiram a pessoas públicas. Isso também não pega bem, tá? Isso também não pode, tá? Outra coisa, jamais faça propaganda de produto, de ideia, de religião, de político, de partido. Esquece, isso também está proibido, tá? Não seja partidário, nem partidária. Nesse momento você é impessoal, o que conta são suas ideias e você não quer estragá-las, né? Outra coisa, não fique preso no comando, sabe? O comando que vem lá em cima da redação, por exemplo, né? Tem trechos, tem textos, ou no estudo de caso, que tem um caso ali. Então, não faça um texto muito próximo daquilo que está no enunciado ou no comando da questão, porque isso denota que você não tem criatividade nenhuma e vai baixar sua nota. Então, utiliza isso como ideia, né? Como um ponto de partida. Dali você vai ter a sua ideia e você vai ter uma escrita original, a sua escrita vai ser única, tá? Não copie os trechos, porque se você copiar os trechos, você também perde notas, tá? Maluquice, birulice, esquece, tá? Ah, mas que tipo de maluquice, que tipo de birulice é isso, né? Que tipo de devaneio é esse? Do tipo, propor uma solução de uma resposta ou de uma situação que seja muito diferente daquilo que acontece na realidade.
fuja desse tipo de situação. Afinal de contas, a solução que você propuser ali, né, para aquela situação, para aquele problema, para aquele estudo de caso, ela tem que ser possível, tem que ser factível, ela pode acontecer na realidade. Então, lembra que a gente vive numa realidade, num mundo real, e a gente não está vivendo aqui um mundo de sonhos, a gente não vive num mundo de fadas, né, de sonhos e de utopias. Então, pensa que as coisas podem ser executadas nas escolas, feitas, né? Então, outra birulice do tipo apresentar aí um texto vago demais, frase solta ali para confundir o corretor, né, o avaliador. Esquece, tá? Esquece. Esquece por quê? Seu texto tem que ter coerência, tem que ter coesão, né? Então, aproveita a oportunidade para colocar suas ideias e faça isso muito bem feito, tá bom? Outra coisa negativa é fazer um texto baseado no incorreto, no incerto, na exceção. Isso não cabe, não tem espaço, então prefira escrever no positivo, no aspecto da positividade. Lembra que para tudo tem dois lados, né? Eu tenho um copo, ele pode estar meio cheio, mas ele pode estar meio vazio, tá? Então, cuidado aí, evite também frases e parágrafos muito longos, né? Repetitivos, seja objetivo, tenha clareza na sua escrita. Então, dê seu recado. Escreva o que tem que escrever e pronto, acabou, tá? Seu texto também não pode ter termos grosseiros, né? Termos chulos, jocosos, isso invalida a sua resposta, tá? Não cabe também, nem nas dissertações, nem nos estudos de caso, essas expressões aí de baixo calão. Então, esquece disso. Seja positivo, seja criativo no seu texto. Vamos passar rapidinho as coisas que a gente já viu e que são extremamente importantes para o nosso texto e que você precisa se habituar aí a observar e garantir nas suas escritas, né? O que tem que ter? Linguagem formal. Você tem que escrever formalmente, usar a linguagem culta, a norma culta da língua portuguesa. Nada de gíria, palavreado assim, tá? Ortografia. Cuidado com a escrita correta das palavras, acentuação. Cuidado também com a pontuação, uma vírgula bem colocada, um ponto final, parágrafo, né? Impessoalidade. Você vai escrever sempre na terceira pessoa e jamais na primeira, tá? Jamais na primeira. Tem que ter coerência o seu texto. A gente já viu o que é coerência, a gente já viu o que é coesão. Qualidade do seu texto tem que ser primoroso. Aproveita a chance, a oportunidade que você tem de estar escrevendo as suas ideias a partir de tudo quanto você estudou, tá? Limite do texto, cuidado, respeite os limites de linha, de quantidade, enfim, respeita os limites impostos pela banca, né? Originalidade, suas ideias têm que ser criativas, originais, mas têm que ser suas, tá? A partir do seu pensamento, da sua vida, da sua vivência, das suas experiências, estratégias de escrita. Utilize várias delas. Pode ser, como eu falei aí anteriormente, de você ter ideias a partir de palavras-chave, né? Então você vai escrevendo ali todas as palavras que te vêm à mente a partir daquela palavra-chave, e isso agrega, né? Você consegue montar ali uma linha de raciocínio. Enfim, use e abuse dessas dicas todas para você escrever o seu texto muito bem. Bom, aí você pode estar se perguntando, né? Tá, e eu vou escrever. E como é que eu vou escrever? Já sei de todas aquelas dicas, o que fazer, o que não fazer, piriri, parará, tá. Tá, bom. Lembra que eu falei que escrita é técnica? Sim, técnica. E a técnica da escrita, técnica das dissertativas, é isso. São 3 partes que tem que ter esse texto, tá? Seu texto tem que ter essas 3 partes. Tem que ter a introdução,
tem que ter o desenvolvimento e tem que ter a conclusão. E isso serve para qualquer dissertativa, tá? Qualquer maneira de você se expressar textualmente vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, quando você estiver estudando para as dissertativas, é isso que você vai estudar. Você vai estudar como é que faz a introdução, você vai estudar como é que faz o desenvolvimento e você vai estudar como é que faz a conclusão. Bom, esse é um excelente princípio. Saber por onde a gente vai começar. Então, para começar a estudar para as dissertativas, eu vou começar a estudar as partes das dissertativas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos nesse módulo entender e ver como é que os avaliadores, como é que os corretores, sabe, aquelas pessoas que vão corrigir sua prova, como é que eles querem que você escreva em cada parte do texto, tá? Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Bom, logo de cara, você precisa entender que deve contemplar, né, a ortografia, que é as coisas que você já sabe, né? A ortografia, a concordância, a coesão, a coerência, a estrutura, pontuação, enfim, uma progressão temática, né? Um raciocínio lógico que você desenvolveu ali a respeito das ideias que você está escrevendo. Então, normalmente, as bancas têm critérios de correção muito explícitos, muito próximos, eles cobram as mesmas coisas, tá? E isso tudo é muito claro, é bem disposto logo lá no edital, tá? E o seu texto tem que contemplar estas coisas, né? Esses critérios que são exigidos aí pelas bancas. E isso não tem nada a ver com ideia mirabolante ou com uma criatividade que seja fora da curva. Evidentemente que se você tiver uma ideia muito bacana para escrever, isso vai aumentar a sua nota, claro, na criatividade, no quesito ali de autonomia. Mas olha, são só 2 quesitos dentro de 30, 40 critérios. Então você já viu, né? Ideia mirabolante, ela não vai agregar muito valor na tua redação, tá bom? Então, já que é assim, vamos focar naquilo que realmente tem importância, naquilo que realmente vai fazer a diferença na hora de você escrever. Vamos deixar de perder tempo com coisas que não agregam na nossa escrita e vamos partir para a objetividade, porque é isso que vai garantir o seu sucesso na hora da escrita. Obrigada por me acompanhar aqui em mais essa aula do módulo aí das dissertativas e bora lá que ó, o negócio tá esquentando.